O marido da minha prima descobriu meu segredo. E sabe como ele descobriu? Porque ele me vigiava pelas câmeras da minha casa. A minha irmã mais velha, ela acabou se separando e ela voltou para a casa dos meus pais. Só que ela tem 2 filhos, então a casa ficou muito cheia. Foi então que eu decidi alugar uma casa para eu morar sozinha, porque eu trabalho e faço faculdade. Então, às vezes, eu necessito de silêncio, sabe? E por eu estar morando sozinho pela primeira vez, o meu pai fez eu colocar câmera na casa inteira. E eu aproveitei e coloquei uma câmera no meu quarto também, até porque só eu tinha acesso das câmeras. Ok, quando eu fui para colocar as câmeras, eu fechei com o marido de uma prima minha. Ele trabalhava, com isso, então eu acabei fechando com ele. Ele foi em casa, instalou tudo certinho e beleza, depois disso, vida que segue. Só que tem um porém. Eu tenho um relacionamento escondido com o meu ex-cunhado, ex-marido da minha irmã. Logo que eles se separaram, ele me ajudou com umas questões da faculdade e nesse tempo acabou gerando um clima entre nós dois. Nós começamos a ficar e às vezes ele dormia na minha casa. Enfim, esses dias teve aniversário de uma tia minha e eu fui nesse aniversário. Chegando lá, eu sentei na rodinha que estavam os meus primos e ali nós ficamos conversando. Nisso, o marido dessa minha prima que instalou o ar pra mim, ele foi e sentou nessa rodinha também e ali ele começou a conversar com a gente, só que ele já estava muito alegre. Foi então que uma outra prima minha deu a ideia da gente brincar da brincadeira do eu nunca. E por mim tudo bem, até porque a gente tinha mania de fazer algumas brincadeiras. Ok, começamos a brincar quando do nada esse marido da minha prima pega e fala assim: eu nunca peguei o ex-marido da minha irmã e me vesti de diabinha pra ele. E uns dias antes eu realmente tinha me vestido de diabinha pra ele. Ou seja, foi algo totalmente específico. E quando ele falou isso, ele começou a dar risada e ele olhou pra mim. Todo mundo ficou sem entender nada e começaram a rir, porque como ele já tava bêbado, sei lá o que o pessoal pensou, imaginou. Pra disfarçar, para não dar assim tão na cara, o que eu fiz? Eu fiquei sem graça depois disso, só que eu continuei brincando um pouquinho mais e depois disso eu peguei e fui embora. E assim que eu estava saindo pra ir embora, esse abençoado marido da minha prima chegou a mim e falou pra mim: viu, relaxa, pode ficar tranquila que eu não vou contar pra ninguém. Não dei moral, fingi que não liguei e fui embora. Só que, gente, eu queria descobrir como que ele sabia daquilo. Foi quando eu comentei com o meu boy e ele também achou super estranho, porque ele falou: não tem nem como alguém ficar sabendo disso. Eu não contei pra ninguém, ele também não. E horas depois o meu boy me mandou mensagem falando assim: viu, eu estava pensando aqui e você não acha muito estranho o mesmo cara que instalou as câmeras na sua casa saber coisas assim, tipo detalhes assim que mais ninguém sabe? Foi então que no dia seguinte eu fui até uma outra loja que trabalhava com câmeras, expliquei para eles ali o que estava acontecendo. Na verdade eu inventei, uma desculpa ali que estava acontecendo, e eu perguntei se era possível a pessoa que instalou estar me observando pelas câmeras da minha casa. Nisso, o rapaz foi até a minha casa para dar uma olhada nas câmeras e ali nós descobrimos que sim, tinha alguém me vigiando. A minha câmera, ela estava hackeada e ele estava vendo tudo o que eu fazia dentro da minha casa. E assim que eu consegui arrumar tudo, eu fui até o trabalho do marido da minha prima, cheguei lá e falei para ele assim: bom, o negócio é o seguinte, eu já estou sabendo de tudo, sabendo que você hackeou as minhas câmeras, ou você guarda segredo e finge que nada aconteceu, ou eu vou enfiar um processo em você que você vai se arrepender pro resto da sua vida. E ele sabe que meu boy é advogado, então ele não ia tentar fazer nada. E assim nós estamos seguindo até hoje. Ele sabe do meu segredo, só que ele não pode contar pra ninguém. Mas logo também isso acaba, eu só tô esperando a poeira baixar pra gente assumir o relacionamento. É só questão de tempo mesmo, e depois que eu assumir tudo certinho, eu vejo o que eu faço com essa pessoa aí. Eu queimei o meu com creme depilatório. E aí, como tava ardendo demais, eu lembrei de uma receitinha que a minha avó passava nesses casos. E eu passei achando que ia aliviar. Só que acabou piorando tanto a situação que eu fui parar na emergência do hospital. Vocês imaginam só a loucura que foi. Durante muitos anos eu depilava com cera de depilar. Eu já nem sentia dor mais, sabe? Fazia perna, braço, axila, fazia ali o contorno da bichinha. Só que aí um dia, conversando com uma comadre minha, ela falou assim: comadre, eu tava assistindo um vídeo no TikTok e
Eu vi uma moça falando que tem áreas no corpo que se a gente ficar depilando com cera por muito tempo, a pele fica flácida. E eu sou meio neurótica com essas coisas. No que ela falou, isso entrou na minha cabeça. Eu fiquei assim, então eu tenho que arrumar um outro jeito, né? Porque vai que... Eu não gosto de depilar com Presto-Barba, porque sempre que eu depilo com Presto-Barba, me dá uma coceira, depois enche de bolinha. E aí eu fui procurar. Eu vi esse creme, que indicava assim, você passa, deixa alguns minutinhos, e aí depois passa um pano úmido, e tá beleza, sai tudinho. Falei, que legal, vou testar. Comprei, testei. Nisso eu já tinha usado umas 2 vezes e eu tava maravilhada. Só que eu tinha usado na perna, nos braços, na axila. Inclusive, eu tava com a impressão que a axila tava mais clara com esse creme. Beleza. Quando foi um dia, tô aqui em casa sozinha, porque minha filha tava pra creche, meu marido trabalhando. Tô sentada no vaso. Gente, eu tenho até vergonha de contar essa parte. Mas... eu tava sentada no vaso, esperando a coisa acontecer. Esperando o número 2 vir e sair. E aí, nisso, eu não sei se vocês já repararam, mas eu já reparei que se você olhar na água do vaso, dá pra ver certas sombras ali, número 2 saindo e tudo mais. E aí, eu sentada, né? Esperando a coisa acontecer, e eu fui prestar atenção na sombra ali da água do vaso, e eu vi que lá atrás, o meu terceiro olho tava muito peludo, tipo assim, na sombra dava pra ver os pelinhos espetados assim. E aí vocês já viram, né? Mente vazia, falei, vou passar o creme, nunca tinha passado. Fui lá, lavei o furico, passei o creme. Gente, não deu 2 minutos, o trem começou a arder. Parecia que tinha passado, sei lá, ácido, solução de bateria. Nossa, ardendo demais. Corri, umedeci o pano e tirei. Tipo, todo lugar que eu usava, eu tirava desse jeito, porque na indicação do creme fala que não tem que lavar não, que você tem que tirar desse jeito pra arrancar os pelos. Mas no que eu passei o pano... parece que eu tava tirando a carne do bichinho tudinho no pano, sabe? Menina, e esse trem ardendo, e eu andava nessa casa, e eu deitava de perna pra cima, e eu liguei o ventilador e fiquei, né, com os olhos lá, de frente o ventilador pra ver se parava de queimar e nada. E aí eu lembrei de uma coisa. Quando a gente era pequeno, eu falo a gente, eu, meus primos, meus irmãos, eu lembro que quando a gente queimava,